das pessoas que tomavam conta do templo e também do altar. Aqui está falando que havia um altar onde o fogo não poderia apagar. Era lá que eram oferecidos sacrifícios, holocaustos, que hoje, através da graça de Deus, do amor dele e da morte de Jesus Cristo por nós, o sacrifício feito por nós, é que hoje a gente não precisa pagar pelos nossos pecados pegando um animal e matando, sacrificando, né? Graças a Deus por isso. Você pode dar graças a Deus? Pensa que toda vez nós ia ter que pegar um animal para poder matar. E cada coisa era um determinado animal, porque o livro de Levítico vai falar detalhadamente a respeito disso. E detalhadamente a respeito de como deveria ser feito certinho. E aqui a respeito do altar está dizendo que esse fogo não deveria se apagar. E o sacerdote que era responsável para manter este fogo aceso, ele tinha responsabilidade e detalhes de como fazer com que esse fogo mantesse aceso. Ele, todas as manhãs, está dizendo aqui, ele catava as lenhas e colocava a lenha cada manhã neste altar para que este fogo não se apagasse. Mas antes de colocar a lenha no altar, ele que tinha que tirar as cinzas, que durante toda a noite esse fogo permanecia aceso. E durante a manhã, quando chegava a manhã, tinha muita cinza, porque as lenhas haviam queimado. E pela manhã era descrito isso para ele fazer. Ele levantava, tirava as cinzas, levava para fora do arraial, trazia lenha nova e colocava sobre o altar para que o fogo permanecesse aceso. E estava uma ordem concreta: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E nossa vida? Porque hoje nós é que somos templo do Espírito Santo. Isso aqui era como era definido ser feito no templo de Moisés, lá no tempo de Moisés, quando havia o templo. E aqui em 1 Coríntios, para você entender que eu estou te falando, não é só as minhas palavras, é a Bíblia, 1 Coríntios, aqui no capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se havia normas para aquele templo construído por mãos, haveria de ser feito conforme estava descrito. Então, todos naquele templo teria que fazer como era determinado naquele templo feito por mãos de homem. E hoje, para as nossas vidas, que somos templo do Espírito de Deus, o Espírito Santo, há normas para que nós venhamos seguir. Então, a Bíblia está dizendo que eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. E este templo tem um altar. E este altar, o fogo não pode se apagar. A chama do Espírito não pode apagar em nós. E aqui está dizendo que no templo daquele tempo, todos os dias pela manhã se tirava as cinzas e trazia lenha nova para o fogo continuar ali no altar. E o que eu quero deixar para a nossa meditação hoje é que o nosso templo tem que proceder da mesma forma hoje, né, Bruna? Minha sobrinha chegou ali. O templo do Espírito Santo, que é eu e é você, a chama do Espírito não pode apagar. E como se procedia lá, tem que proceder com a gente hoje. Todos os dias pela manhã, traga lenha nova para o seu altar, para que essa chama não se apague. Aonde que eu vou achar lenha? Você sabe me falar, Bruna? Que lenha é essa? Esse combustível, o fogão de lenha para continuar aceso tem que ter lenha. E o altar e a chama do Espírito para continuar acesa em você e em mim. Ó a lenha. Ó a lenha.
oração, palavra, jejum. Todos os dias pela manhã. Por que pela manhã? Não pode ser à tarde, não. Se você não conseguir pela manhã, pode ser à tarde ou então à noite. Se você não conseguir por hipótese nenhuma, todos os dias pela manhã, alimente o seu espírito e coloque a lenha sobre o altar, para que a chama do Espírito não se apague. Porque quando a gente medita na palavra de manhã, quando a gente ora pela manhã, o seu espírito fica alimentado para o decorrer do dia. Porque que muitas vezes nós estamos frios, desanimados, tem várias questões, muitas vezes é por causa das aflições. Mas se nós trazemos a lenha todos os dias através da palavra, jejum e oração, essa chama do Espírito não vai se apagar em nós. Porque se a chama do Espírito continuar ardendo continuamente sobre esse altar que é o nosso coração, nós não vamos desanimar. Porque a palavra vai estar viva em nosso pensamento e em nosso coração. E o que essas cinzas? Essas cinzas é porque muitas vezes a gente tem ouvido palavras que nos machucam, causa em nós feridas. E ontem eu estava pregando e Deus falando a respeito disso. A gente tem que liberar perdão. A gente tem que ficar livre das amarras do rancor. Tira as cinzas, tudo que está impedindo que esta lenha continue acesa no altar da sua vida. Libera perdão. Deixa passado no passado. A gente não é museu, não. Misericórdia. A gente vive do passado. Quem vive do passado é museu, não é? É museu. É ele que guarda passado, recordação do passado. Que a gente pode guardar do passado são coisas boas para testemunhar para os outros. Mas rancor, amargura, ressentimento, libera isso, joga fora, como era feito lá no templo daquele tempo. Pegava a cinza e jogava para fora do arraial. Hoje, em nome de Jesus, tira tudo. Tudo que atrapalha a chama do Espírito continuar ardendo no seu coração. Libera perdão, porque o maior beneficiado é você de liberar perdão. Você vai se sentir leve. A outra pessoa vai ser beneficiada, mas eu e você é o mais beneficiado. Então tira tudo que impede que a chama do Espírito se apague na sua vida. Em nome de Jesus, traga lenha todo dia, porque se todo dia não levar lenha, não vai permanecer aceso. Mas se todo dia pela manhã levanta, medita na palavra, conversa com o papai, e a chama do Espírito vai continuar. Porque continuar é sempre, né? Não para de colocar lenha sobre o altar. Não para de meditar na Bíblia, não para de orar, não para de jejuar. Mantenha a chama do Espírito acesa no altar da sua vida, minha irmã. Mantenha a chama do Espírito acesa no altar da sua vida, meu irmão, para que você não desanime, porque breve Jesus virá nos buscar. E essa chama é que vai fazer com que nós permanecemos neste caminho estreito, apertado. É só a chama do Espírito, porque se não pôr a lenha, o fogo e a chama do Espírito vai apagar. Apagando, a gente esfria, desanima e para. Fica essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, traga lenha para o altar. Não para, porque você come todo dia. Como ou não come? Os meninos estão aqui do lado. Come todo dia. Quantas vezes por dia que você come, Bruna? De manhã? De tarde. Na hora do almoço? De tarde? Dá um lambisquinho assim antes de jantar? Janta, já deu 5 vezes. Você come quantas vezes, né, por dia? 3, 4, né? Por aí. Pois é, a gente come todo dia 3, 4, 5 vezes por dia, alimentando o físico que precisa. E por que a gente tem que deixar o espírito passando fome? Eu, hein? Misericórdia. Meu Deus do céu. Alimenta esse espírito e traga lenha para o altar da sua vida, em nome de Jesus, e fica essa palavra na sua vida.
Vem cá, vocês ficam aí só nos bastidores. É, Olha lá. Olha lá. Saiu tudo correndo. Deus abençoe seu dia. E medita nessa palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha lá a cara dela.